Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e esse é um vídeo sobre cisto hemorrágico do ovário. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e se quiser me siga nas redes sociais que eu tô sempre postando diversos conteúdos aí sobre saúde da mulher. Mas o assunto do vídeo de hoje é cisto hemorrágico. Hemorrágico, hemorragias, diz respeito a sangue. Então, cisto hemorrágico no ovário é um cisto, uma bola cheia de sangue no ovário. Isso pode ser uma coisa extremamente pequena, simples e que não tem nenhuma repercussão na sua vida, mas pode ser uma coisa bem grave que até te leve para uma cirurgia. Então eu vou explicar nesse vídeo quais são os sintomas, como saber se você tem, quando que é grave, quando que é tranquilo e o que a pessoa pode sentir se ela estiver num caso, principalmente dos mais graves. Todos os meses no nosso ciclo menstrual, se você não usa pílula e, portanto, está tendo um ciclo menstrual normal e está ovulando todo mês, o nosso ovário vai escolher um óvulo e esse óvulo mora dentro de um folículo que é uma bolinha de água, tipo um cistinho, e ele vai crescendo esse folículo até o meio do ciclo menstrual, mais ou menos, quando ocorre a ovulação. A ovulação, portanto, é o fenômeno mais importante do ciclo menstrual, que é a soltura do óvulo pelo ovário do folículo. Então o folículo é a bolinha cheia de água e o óvulo tá boiando lá no meio do folículo e esse folículo estoura e solta o óvulo, que é captado pela tuba uterina e fica ali 24 horas esperando o espermatozoide se for acontecer uma gravidez. Se não acontecer uma gravidez, o óvulo desaparece. E o que acontece no ovário, já que a gente tá falando de ovário? Esse ovário que tinha o folículo dominante, que é o cistinho de água, que abriu e soltou o óvulo, essa imagem, essa estrutura folículo dominante se torna uma outra estrutura no ovário que se chama corpo lúteo. Então, todos os meses, independente se você engravidou ou não, é formada uma imagem no seu ovário que ovulou, que se chama corpo lúteo. Então, o folículo dominante, após a soltura do óvulo, vira corpo lúteo. E é esse corpo lúteo que é responsável pela produção de progesterona na segunda metade do ciclo até a sua próxima menstruação. O corpo lúteo dura mais ou menos 14 dias e é por isso que essa fase lútea ou pós-ovulatória do ciclo menstrual tem uma duração mais ou menos fixa de 14 dias. Depois de 14 dias, se não aconteceu a gravidez, o corpo lúteo para de funcionar e desaparece. E você menstrua, porque como era ele que estava produzindo progesterona, quando a progesterona cai, acontece a menstruação. Então, até antes de falar de cisto hemorrágico, se você for fazer um ultrassom e é descrita uma imagem heterogênea, cística, de paredes grossas, com fluxo periférico ao Doppler, sugestiva de corpo lúteo no ovário direito, isso é normal. Só significa que você está na fase do seu ciclo menstrual após a ovulação. Ter corpo lúteo é normal. Ter corpo lúteo não é sinal de gravidez, porque todos os meses, mesmo sem gravidez, você vai formar um corpo lúteo por 14 dias até que depois ele desaparece. Só que esse fenômeno de ovulação, ele é um fenômeno que realmente rompe um tecido. Então, o mais comum é que só rompa, saia o líquido e não sangre o ovário, não rompa vasos sanguíneos ali do ovário. Mas o que pode acontecer eventualmente é romper alguns vasos do tecido ovariano durante a ovulação. Esse sangue que começa a sangrar ali no ovário, ele pode tanto cair para fora do ovário, tipo o vaso ele abriu para fora do ovário e fica sangrando na barriga, e isso pode ser responsável por aquela dorzinha de ovulação que às vezes acontece, que algumas pessoas têm, que chama dor do meio, que você fala, ai, acho que eu tô ovulando do ovário direito, que eu tô com uma dorzinha aqui. Isso é normal se for uma dor leve, né? E pode acontecer quando acontece um pouquinho de sangramento e esse sangramento ele é para fora do ovário. Agora, outra coisa que pode acontecer é romper, soltar o óvulo, o corpo lúteo se formar e ter um vaso sanguíneo sangrando para dentro do corpo lúteo. E daí ele começa a encher, tipo uma bexiga que começa a encher de sangue com esse sangue que está sendo jorrado ali dentro. Isso é um cisto hemorrágico. Então, essa formação de cisto hemorrágico por formação de corpo lúteo é
a causa principal de cisto hemorrágico, que é uma coisa relativamente comum, já que pensa, se você todo mês forma um corpo lúteo, pode ser que algumas vezes aconteça de algum vaso sanguíneo romper e formar um corpo lúteo hemorrágico ou um cisto hemorrágico. Ter um cisto hemorrágico não é um problema por si só, porque você pode ter um cisto hemorrágico pequeno que não vai causar nada e vai ser absorvido. Agora, se a quantidade de sangue que caiu lá dentro é muito grande e formou um cisto muito grande, daí tem algumas complicações que podem advir, portanto, de cisto hemorrágico grande. Grande quanto? Acima de 5 centímetros. Então, se você tem um cistinho de 3 centímetros, você até pode sentir um peso, algum incômodo, mas se ele ficar quieto ali, tá tranquilo. Agora, cistos acima de 4, 5 centímetros, e tem alguns que chegam até a tipo 8 centímetros, são cistos que podem doer, e essa dor é tipo um peso, um incômodo, não é uma cólica uterina que vem e volta, é tipo uma coisa mais constante, assim, do lado do ovário. Esse cisto muito grande pode fazer com que o seu ovário torça, e esse cisto grande pode romper. Então, o que é a torção do cisto hemorrágico e a rotura do cisto hemorrágico? O nosso ovário, ele é preso no útero por um ligamento e ele é preso na pelve por outro ligamento. Então, ele é tipo uma bola, preso de um lado, preso do outro e solto no resto, né? Então, ele torce se ele gira no seu próprio eixo, entendeu? Por exemplo, eu tenho essa caixinha aqui, digamos que ela tá presa aqui. Se ela gira assim, ó, no seu próprio eixo, esses tecidos que estão prendendo ela vão girar e vão ser torcidos. Só que tem vasos sanguíneos que levam sangue pro ovário nesses ligamentos que prendem o ovário. Então, se o ovário torce no próprio eixo e obstrui a drenagem e a chegada de sangue, isso é um problema grave. E a torção ovariana, quando ela é pega, não imediatamente na hora que ela acontece, né? Se você descobre tipo um dia depois, você começa a ter uma dor, não faz nada e demora para ir para o hospital, você perde o ovário. Tem que fazer cirurgia e tem que retirar esse ovário, porque sem sangue ele começa a necrosar e daí você precisa abrir, dá para fazer por vídeo geralmente, né? Mas precisa fazer uma cirurgia para tentar desgirar, né? Distorcer o ovário e, se não der certo, realmente retirar o ovário. Só que ovários saudáveis, de tamanho normal, eles não giram. Mas se você tem um ovário com um cisto grandão, que tá lá pesado, aumenta a chance dele girar, dele torcer. Então não é que vai torcer, mas é uma das possíveis complicações no caso de cistos grandes. Não só dos cistos hemorrágicos, mas aqui estamos falando de cisto hemorrágico. E outra coisa que talvez seja mais grave ainda do que a torção do ovário é a rotura desse cisto hemorrágico. Porque pensa assim, tem um vaso sangrando para dentro do cisto. Pode ser que o cisto cresça e a pressão de dentro fique maior que a pressão da saída do sangue e, portanto, ele para de sair sangue, coagula esse vaso e fica parado até muito aos poucos ser reabsorvido pelo corpo. Agora, imagina que a pressão aqui do sangue entrando dentro do cisto hemorrágico é grande. Então ele vai enchendo e em vez de parar de crescer e parar de sair sangue, ele estoura. E essa é a rotura de um cisto hemorrágico. A rotura de um cisto hemorrágico é uma coisa muito potencialmente grave, ela é uma das emergências ginecológicas, porque se rompeu, vai cair todo esse sangue na barriga e causa uma dor aguda, muito intensa, tipo uma dor tipo facada assim do lado, mas depois meio que dói a barriga inteira, porque sangue dentro da barriga dói bastante, e bastante sangue dói mais ainda. Mas a questão mais perigosa, que pode colocar a vida da mulher em risco, é o fato de que quando esse cisto estoura, pode ser que esse vaso que estava alimentando o cisto continue sangrando. Então a pessoa, se não abordar, né, se não operar logo para fechar esse vaso sanguíneo, pode ser que ela tenha uma hemorragia e até perca a vida. Então, a rotura de um cisto hemorrágico é grave porque você vai perder o ovário. A torção de um cisto hemorrágico é grave porque você pode perder o ovário. Mas a rotura de um cisto hemorrágico é grave porque você pode perder a vida. Então é algo que pode ser uma cirurgia de emergência no pronto-socorro. Agora, não é toda vez que rompe o cisto hemorrágico que precisa de cirurgia. Vão ser feitos exames de sangue para ver se essa pessoa
tá perdendo mais sangue, ou seja, se o sangramento continua acontecendo, daí vai ter que fazer cirurgia com certeza. Mas às vezes é um cisto que ele já foi formado há 4 dias, já estava meio doendo, não está mais com sangramento ativo, mas ele rompe e joga esse sangue na barriga, que é a rotura de um cisto hemorrágico sem sangramento ativo. Essa é uma situação que dá sim para ir acompanhando por ultrassom, com analgésico, porque dói bastante, mas essa é uma situação que daria para você não operar e ir acompanhando com ultrassom para ver se está sendo tudo reabsorvido aos pouquinhos. Se você consegue fazer um tratamento conservador, ao longo de semanas ou às vezes até meses, esse cisto vai diminuindo, os coágulos que estão na barriga vão sendo reabsorvidos, o sangue vai sumindo e meio que tudo volta ao normal. Então, ter cisto hemorrágico, fazer um ultrassom que mostra um cisto hemorrágico não é um grande problema. Se ele não for grande e você não tiver sintomas e ele não tiver rompido, tá tranquilo. Agora, se for um cisto grande, você precisa agendar sim, né, acima aí de 4, 5 centímetros, você precisa agendar uma consulta com o ginecologista para entender qual que é o caminho aí que vai ser indicado no seu caso. No caso de só observar, que é a maioria dos casos, se ele não rompeu, você vai só ir fazendo ultrassons e acompanhando para ver se ele está diminuindo de tamanho ao longo das semanas e dos meses. Mas nesses casos, enquanto você ainda está com um cisto grande, você precisa tomar alguns cuidados, como não ter relação com penetração, não chacoalhar muito o seu corpo, então, tipo, não fazer atividade física e tal, porque você se chacoalhar e ter penetração vaginal são coisas que podem aumentar a chance dele romper ou girar, ou torcer, né? Então, esses são alguns cuidados, mas isso é algo que vai ser orientado pelo seu médico em consulta, a depender do seu caso especificamente. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo.